Hoje temos um convidado especial no chat e estou animado para compartilhar essa entrevista. Meu próximo convidado é o professor Vali Nasr. Ele é da Universidade Johns Hopkins, especializado em estudos do Oriente Médio e na história do Islã. Autor de um dos livros mais importantes sobre o Irã, Iran's Grand Strategy, A Political History, publicado em maio de 2025. Professor, seja bem-vindo ao programa. Prazer estar com você. Obrigado. Professor Nasr, gostaria de saber se, ignorando manchetes e discursos políticos, os Estados Unidos e Israel realmente enfraqueceram o Irã nesta guerra ou, sem querer, o fortaleceram? Bem, de certa forma, em alguns aspectos eles o fortaleceram. Quero dizer, é claro que os bombardeios tiveram um impacto enorme na economia do Irã, destruíram muitas indústrias. O Irã estima que o prejuízo foi de cerca de 300 bilhões de dólares em danos para uma economia que já estava em situação muito difícil mesmo antes da guerra começar. Tão ruim que, na verdade, houve uma grande revolta no Irã em janeiro, antes da guerra começar, que o governo teve que reprimir de forma bastante brutal só para conseguir conter. Mas isso fortaleceu o Irã no sentido de que, em primeiro lugar, a mesma população que se levantou em janeiro para derrubar a República Islâmica, Israel e os Estados Unidos acreditavam que a população os apoiaria na luta, mas na prática ela se uniu em torno da bandeira. A resposta foi nacionalista, encarando a situação como guerra contra o Irã, não contra o governo. Então, a situação interna no Irã se estabilizou em benefício da República Islâmica. Em segundo lugar, Estados Unidos e Israel fracassaram em seus objetivos de guerra. Eles queriam derrubar a República Islâmica, talvez até removê-la completamente do poder, trazer um novo regime para o Irã. O presidente Trump imaginava uma Venezuela no Irã. Israel pretendia remover seu principal adversário no Oriente Médio completamente da equação, num momento em que Israel está afirmando sua própria dominação sobre a região. E eles falharam em tudo isso. A República Islâmica provou ser resiliente apesar do assassinato de seu líder supremo, de muitos comandantes e de bombardeios massivos. Ela não entrou em colapso, e então retaliou de maneiras que pegaram os Estados Unidos de surpresa. Então, atacou bases dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio. Atacou a economia global, fechando o Estreito de Hormuz e pressionando os mercados de petróleo. E forçou os Estados Unidos, a GLO, a superpotência global, e Israel, que é o exército mais poderoso do Oriente Médio, a um impasse. Então, é quase como se você entrasse em um ringue de boxe e soubesse que seu oponente pensa: vou nocautear esse cara no primeiro round. Agora você está no 8º round. Esse cara ainda está de pé e te dando socos, e a estratégia com que entrou no ringue não está funcionando. Às vezes comparo isso para quem lembra a luta entre Muhammad Ali e George Foreman. Sabe, o Irã suporta os golpes, mas aí percebe que já está no 15º round. Mesmo que Trump diga: sim, devastamos muitas coisas no Irã, na prática não venceu a guerra. Ele pode declarar vitória, mas seu adversário continua lá. Na verdade, o adversário forçou os Estados Unidos a negociar o fim da guerra. Não é como o imperador Hirohito se encontrando com o general MacArthur, sabe, para assinar um tratado de rendição. Isso é basicamente o Irã dizendo: só vou retirar meu controle sobre o Estreito de Hormuz se você suspender seu bloqueio e me devolver alguns dos meus próprios ativos congelados. Se você não quiser, fico feliz em voltar à guerra, algo que os Estados Unidos não querem por vários motivos. Então, nesse sentido, sim, o Irã venceu não apenas por sobreviver, mas também por afirmar sua posição. E, na verdade, mesmo que seus vizinhos, os países árabes do Golfo, estejam extremamente irritados com o Irã por ter causado tantos danos à sua economia e por tê-los atacado, eles também estão sendo forçados a encarar uma nova realidade, que os Estados Unidos não defenderam ou não puderam defendê-los, e que eles precisam ter uma fórmula completamente diferente com o Irã. E esse tipo de modelo que eles tinham no passado, que os Estados Unidos mais Israel, mais os países do Golfo com essas bases americanas, de alguma forma poderiam manter o Irã atrás da Grande Muralha da China, fazer negócios no Golfo fingindo não estar no Oriente Médio não vai funcionar. Certo, então, seja lá o que paz no Golfo signifique, e eu realmente espero que volte, terá que ser baseada em um conjunto diferente de relacionamentos e pressupostos.
E isso é uma vitória para o Irã, porque o Irã sempre quis que aquela grande muralha da China fosse removida para poder negociar, para não ter que encarar 16 bases americanas apontadas para ele. E assim, conseguiu mudar muita coisa na realidade do Golfo. Para um país azarão conseguir forçar a região e os Estados Unidos a lidar com uma nova realidade, já pode ser visto como uma vitória. Sim, essa é uma resposta muito boa. E, sabe, uma das coisas que você defende há muitos anos é que Washington fundamentalmente não entende o Irã. Qual é a principal coisa que os formuladores de políticas americanos ainda entendem errado sobre como Teherã vê o mundo? Quer dizer, para falar a verdade, os Estados Unidos, obviamente, não têm uma embaixada em Teherã, então não há relatos diplomáticos diretos. Os oficiais americanos quase nunca encontram iranianos. É muito raro, como em Islamabad, entre o vice-presidente Vance e autoridades iranianas, ou entre Steve Witkoff e o ministro das Relações Exteriores do Irã. É muito raro. Então, eles realmente não têm uma boa compreensão do Irã. E o Irã tem uma estrutura política muito, muito complicada. Não é como nos países árabes, onde sabemos exatamente a quem recorrer, como Mohammed bin Salman, um emir do Catar, ou o presidente Sisi. O sistema do Irã tem múltiplos centros de poder com opiniões diferentes. Nós não entendemos muito bem como eles competem entre si, como eles se sobrepõem. Quem tem mais poder? Essa competição por poder realmente acontece? É meio como um termo em inglês, é como uma corte bizantina, de certa forma. Então, é muito opaco para nós. Em segundo lugar, passamos a enxergar o Irã de forma muito limitada, através de alguns prismas que, especialmente nesta guerra, desviaram nossa atenção. Uma delas é que é uma teocracia. Esses caras são ideólogos religiosos de mente confusa. E, como diz o secretário Rubio, eles são apocalípticos. Ele quase fala com eles como se eles fossem sem razão, irracionais. E esse tipo de visão não explica como eles poderiam travar uma guerra como fizeram contra os Estados Unidos. Isso sugere que eles são calculistas, tecnocráticos, capazes. E sabe, isso não é o que você vê. Se você observar os memes em vídeo que o Irã divulgou, como os de Lego que muitos já viram, eles não parecem coisa de pessoas ideológicas do tipo fim do mundo. Em segundo lugar, passamos a enxergar o Irã de modo limitado como um pequeno grupo do governo diante de um público muito irritado. Então, é algo muito simples. Um governo ruim que talvez não passe de algumas milhares de pessoas e 89, 90 milhões de iranianos irritados. E isso também é simplista demais. E, portanto, se você tem suposições ou uma imagem errada do seu adversário, você vai errar. Se você não entende quais são realmente os pontos fortes e fracos deles, e também como eles veem o mundo e como calculam as coisas, você vai acabar pensando como o presidente Trump pensou, que, sabe, esses caras vão cair do poder em 5 dias. Basta um empurrão, ou que eles não são lógicos, ou que não são racionais. Sim, essa foi uma resposta muito bem colocada. Sabe, eu acho que muitos dos erros da política externa dos Estados Unidos são simplesmente causados por não entender o outro lado. E, sabe, a gente pode ver isso claramente, como você mencionou antes. Trump achou que isso seria como a Venezuela, né? Entrar rapidamente, talvez vencer a guerra em 5 dias e sair como um vencedor. Não acredito que os Estados Unidos ou Trump imaginavam que chegaríamos a esse ponto em junho. Minha próxima pergunta para você, professor, sabe, seu livro se chama A Grande Estratégia do Irã. E se olharmos para onde estamos hoje, os líderes em Teherã, eles estão considerando, sabe, o potencial agora de que haverá alguma mudança no futuro? Ou isso é simplesmente mais uma fase em uma luta muito mais longa? Acho que eles acham que é uma fase. Quero dizer, sabe, a República Islâmica, desde que nasceu após a Revolução de 1979, há 47 anos, meio que seguiu uma política de que sua única missão é se proteger dos Estados Unidos, o que é bastante bizarro. Mas, sabe, os países têm visões. A própria revolução não foi apenas sobre trazer o Irã sob a bandeira do Islã ou, sabe, justiça social e etc. Também foi na mente daqueles que a realizaram um ato de independência. É quase como, nesse sentido, como a Revolução Americana, que, sabe, você dizia, estamos conquistando a liberdade de... Então, a suposição dos revolucionários era que, sob o Shah, o Irã era uma colônia da América. E eles estavam libertando o Irã das garras da América.
E então a suposição passou a ser que a América nunca aceitaria ter perdido o Irã e tentaria reafirmar sua dominação sobre o Irã. Então, o líder supremo anterior, que foi morto por Israel e governou o Irã por mais de 36 anos, acreditava firmemente que o único objetivo da América era subjugar novamente o Irã, transformá-lo em uma colônia, como era sob o Shah. E por isso o Irã tem que resistir a todo custo, ao custo de sanções pesadas, ao custo de guerra, o que for preciso, tem que sobreviver a isso. Isso custou caro ao Irã. O país ficou sob sanções e muitos iranianos já não compartilham essa visão. Mas esse tipo de visão agora está meio que enraizado no DNA do Estado no Irã. E duas guerras que Israel e os Estados Unidos travaram contra o Irã em junho de 2025 e depois essa guerra que começou em fevereiro só confirmaram isso na cabeça deles. No sentido de que, sabe, deixa eu te dar um exemplo, Cyrus. Tipo, se você pensasse na China, desde que Mao chegou ao poder na China, Mao, além do comunismo, uma ideia na Revolução Comunista na China era que a Revolução Comunista iria libertar a China do colonialismo. Essa foi sua grande vitória, a China independente, se sustentando sozinha. Mas até hoje, mesmo que a China tenha passado do comunismo para o capitalismo, ela ainda vê o Ocidente como alguém que está lá para subjugar a China, para rebaixá-la. Agora, a China segue uma estratégia bem diferente. Ela manteve a cabeça baixa e não disse nada até se tornar economicamente poderosa. Os iranianos não adotaram esse tipo de estratégia. Mas, assim como no DNA político da China, existe essa desconfiança do Ocidente, essa crença de que o Ocidente sempre vai querer manter a China para baixo, subjugá-la, mantê-la sob seu controle. O Islã, isso agora também está incorporado no pensamento das repúblicas islâmicas. Então, sim, eles recebem bem o memorando de entendimento, eles recebem bem o cessar-fogo, eles querem que a guerra pare, eles querem poder comercializar mais, ganhar mais dinheiro, eles querem ser deixados em paz, se possível. Mas, ao mesmo tempo, eles não acham que os Estados Unidos deram isso por encerrado. Primeiramente, eles não creem que o objetivo da América de subjugar o Irã tenha terminado. Em segundo lugar, eles acham que, exatamente porque a América pode ver o fim desta guerra como algo abaixo das expectativas, como um revés, a América nunca vai tolerar um revés. Em Washington, já há forte pressão dos neoconservadores dizendo que é preciso terminar o trabalho. Este memorando de entendimento é horrível. E também os iranianos acreditam que Israel não está disposto a aceitar um acordo porque Israel quer a destruição do Irã, não quer acordo com o Irã, não quer paz com o Irã. E então os iranianos pensam, ótimo, você tem um memorando de entendimento. Tudo bem, mas não abaixe a guarda. Os Estados Unidos podem muito bem voltar contra você. Foi muito bem colocado. Quero fazer a transição para a pergunta mais importante que muitos americanos consideram e que está em destaque na mídia. E essa seria a ambição nuclear do Irã. Antes da guerra, muitos diziam que a pressão militar conteria as ambições nucleares do Irã. Mas a minha pergunta para você é: o Irã está mais propenso ou menos propenso a buscar um elemento de dissuasão nuclear neste momento? Sabe, por 20 anos entre 2003 e, digamos, 2025, quando a Primeira Guerra estourou, o Irã seguiu uma doutrina nuclear muito peculiar, dizendo que queria um programa nuclear, mas não queria uma bomba nuclear. E vai ter um programa que é transparente, está disposto a negociar sobre ele, está aberto a inspeções. Nunca seguiu o modelo da Índia, Paquistão, Israel ou Coreia do Norte de simplesmente buscar secretamente desenvolver uma bomba e um dia anunciá-la com uma nuvem em forma de cogumelo. E tentou muito, durante 20 anos, convencer a comunidade internacional de que seu programa era para fins civis, não militares. E, na verdade, sob o governo Obama, provou estar disposto a negociar a redução do programa em troca de concessões econômicas, mas fracassou nesse esforço. Em outras palavras, o Ocidente nunca acreditou que suas intenções fossem civis. Quando o presidente Trump saiu do acordo nuclear, ele exigiu que o Irã não tivesse nenhum programa nuclear. Agora, acho que os iranianos pensam que esses 20 anos fracassaram porque tudo o que a estratégia deles trouxe foram sanções e guerra. E isso não trouxe nada ao Irã, nenhuma bomba. Isso não deu dissuasão ao Irã. Não deu proteção ao Irã. Não deu nada ao Irã além de mais sanções e miséria e, no fim das contas, 2 guerras.
E por isso há um grupo no Irã que agora está pedindo que o Irã saia de todos os acordos internacionais que assinou sobre a questão nuclear e simplesmente busque uma dissuasão nuclear. Mas a liderança ainda não tomou essa decisão. É só que agora há uma discussão mais aberta sobre isso no parlamento, nas redes sociais, entre os formadores de opinião influentes. Mas eu acho que o Irã ainda está aberto a negociar sobre seu programa nuclear se os Estados Unidos estiverem falando sério. Ainda está em aberto para negociação. Os termos serão diferentes, talvez melhores em alguns aspectos, talvez piores do que o acordo nuclear anterior, mas está aberto para negociação. Se o Irã quisesse buscar uma bomba nuclear, quero dizer, não é tão simples assim, porque vai levar um tempo para eles conseguirem. Sim, já avançaram muito, mas ainda não chegaram lá. Então, sim, talvez em 6 meses ou em 6 semanas, seja qual for o número que você queira considerar, eles poderiam ter material físsil suficiente para construir uma bomba. Mas então, construir a bomba em si e torná-la lançável exige um trabalho adicional de 2, 3 anos, talvez, ou até mais. Então, não é garantido que só porque você tem os ingredientes para uma bomba, isso significa que a bomba está pronta para ser usada. Então, mas entre agora e quando eles tiverem uma bomba, o que não basta, pois são necessárias cerca de 20 ou 30 para garantir uma real dissuasão nuclear. Entre agora e o momento em que tiverem essas 20 ou 30 bombas, o país ficaria extremamente vulnerável a uma guerra se for detectado que está fazendo isso. E então, porque há 20 anos eles não construíram secretamente uma bomba como a Coreia do Norte fez, ou como o Paquistão, a Índia e Israel fizeram, e agora todos os olhos do mundo estão sobre eles para detectar qualquer tipo de movimento. Eles também sabem que seu sistema foi infiltrado por inteligência israelense, CIA, britânicos, etc. Mesmo em um nível racional, não é uma decisão fácil de se tomar. Qual o custo de seguir esse caminho? Mais sanções e guerra? Eles suportariam mais sanções e guerra antes de obter uma bomba? Depois, como usariam a bomba para reverter sanções e guerra? Ou seria melhor que eles parassem as sanções e a guerra negociando de alguma forma sobre isso? Então, eu acho que, simplificar os cálculos nucleares do Irã, de novo, é uma dessas coisas que pode levar a equívocos nos Estados Unidos. Isso é frequentemente usado como argumento por aqueles que querem guerra com o Irã, assim como os que queriam guerra com o Iraque. Continuaram insistindo em destruir um programa nuclear inexistente. E agora temos o mesmo tipo de argumento com o Irã. Acho que se os Estados Unidos pensassem diferente e dissessem os iranianos realmente estão em uma encruzilhada, eles pensam, seguimos esse caminho para construir uma bomba ou não? Se você pensasse dessa forma, então diria, talvez possamos influenciar essa decisão e sem ir para a guerra. O que precisamos fazer? Usar a política de incentivos e punições que realmente possa dar aos iranianos um motivo para fechar um acordo. Por exemplo, se chegarmos a um ponto em que os iranianos não sintam que podem ser atacados a qualquer momento e que seus líderes possam ser mortos a qualquer momento, que eles coloquem a cabeça para fora da janela, ou se realmente oferecermos alguns incentivos econômicos ao Irã, talvez isso mude o debate em Teherã. Então, não estou dizendo que isso exige que a gente pense e trace uma estratégia para isso, em vez de simplesmente sair correndo por aí com base em um conjunto de suposições. Isso pode nos levar a outra guerra feia e prolongada no Oriente Médio, como aconteceu com o Iraque. O Irã sempre deixou claras suas intenções. Tínhamos um acordo feito por Obama, mas Trump o chamou de pior acordo de todos os tempos. Parece que seria uma sorte voltarmos àquele acordo. Ainda vamos ver, pois aguardamos detalhes desse possível acordo entre ambos. Tenho uma pergunta interessante para você, professor. O presidente Trump afirmou várias vezes que os Estados Unidos venceram essa guerra. E se definirmos vitória como mudar o comportamento do Irã, algo mudou fundamentalmente em Teherã? Não, quero dizer, é compreensível porque ele quer chamar isso de vitória. Digo, o custo político de não vencer. Particularmente para um homem com o ego dele e a visão de como ele deve ser visto pelos americanos e pelo mundo. É muito difícil admitir qualquer outra coisa que não seja uma vitória, mas se definirmos vitória em um sentido restrito, que significa que nossas bombas atingiram seus alvos. Quero dizer, eu ouvi, por exemplo, o secretário da guerra dizendo, nós afundamos 3 navios.
Isso significa que vencemos a guerra, mas o Estreito de Hormuz continua fechado. Então, mas se você pensar de forma mais ampla, sim, os Estados Unidos têm uma enorme capacidade de causar uma quantidade imensa de sofrimento, não só ao Irã, mas a qualquer país do mundo. Mas isso não é a mesma coisa que basicamente alcançar seus objetivos. O presidente Trump estabeleceu certos objetivos no início, que não eram simplesmente que minhas bombas vão atingir o alvo, mas sim que esse regime vai cair. Esse regime vai entregar seu programa nuclear e esse regime vai mudar drasticamente seu comportamento. E você sabe, o Irã vai ser algo muito, muito diferente. E ele não atingiu nenhum desses objetivos. Então, por não alcançar os próprios objetivos que estabeleceu no início, ele não venceu. Agora, em relação ao comportamento do Irã, de certa forma, não. De certa forma, sim, mudou. Primeiro de tudo, ao matar o líder do Irã, isso significa que agora há uma nova liderança no Irã. E qualquer nova liderança, em qualquer lugar, seja em uma organização empresarial ou em um país, significa que você está lidando com pessoas diferentes. Alguns continuam existindo, mas agora as decisões são deles. Então, a nova geração de comandantes da Guarda Revolucionária que assumiu é muito mais agressiva e linha dura do que aqueles que Israel matou. Enquanto a geração anterior tentava, não, você sabe, se conter ao responder aos Estados Unidos, esta nova geração acredita que a única maneira de dissuadir os Estados Unidos não é olho por olho, mas sim cabeça por olho. Então, é por isso que estamos vendo esse tipo de agressividade no Golfo em relação aos vizinhos, em relação às bases dos Estados Unidos, etc. Então, isso tem acontecido. Mudança de regime no Irã, só que não do tipo que o presidente Trump havia imaginado. E, em um nível fundamental, a República Islâmica não acabou. O Irã não se tornou, de uma hora para outra, um novo regime amigável aos americanos. O programa nuclear do Irã continua preocupando os Estados Unidos, que por isso querem dialogar, e os Estados Unidos acabaram dando ao Irã uma carta poderosa na forma do Estreito de Hormuz, que ele não tinha no passado, que o Irã aprendeu que pode realmente sufocar a economia global e basicamente fazer exigências. E também tem a capacidade de talvez causar danos à economia global no Mar Vermelho por meio de seus aliados, os Houthis. E nada disso o Irã tinha antes. E agora o Irã tem isso também. Então, acho que a afirmação de vitória não é correta. E, na verdade, é por isso que o presidente Trump tem se sentido tão desconfortável até agora para assinar esse memorando de entendimento, pois ele chega perto e depois recua, porque, no final das contas, a própria assinatura do memorando é uma admissão de que ele não conseguiu uma vitória total, nem pelo bombardeio aéreo, nem pelo bloqueio econômico. Então, agora ele precisa sentar e chegar a um acordo com os iranianos. Sim, apenas para nosso público, acho que após o início da guerra ouvimos muitas promessas de Donald Trump, a eliminação completa do urânio enriquecido, o fim da produção de mísseis do Irã, o fim do apoio do Irã a outros grupos na região, mudança de regime, liberdade para o povo iraniano, rendição incondicional. Essas são todas as coisas que foram prometidas, sabe, por Donald Trump. E como você acabou de mencionar, não houve uma única que realmente tenha sido cumprida até agora. Então, sim, os Estados Unidos são ótimos em atingir alvos, certo? Somos muito bons nisso. Mas, como você disse, isso não necessariamente resulta em vitória. Isso mesmo. Sim, muito interessante. Quero mudar um pouco o foco para a China. E essa é uma questão interessante aqui, porque se o Irã concluir cada vez mais que os Estados Unidos são uma potência em declínio na região, isso naturalmente aproxima Teherã da China nesse novo mundo multipolar emergente? Sim, quero dizer, também precisamos avaliar o apetite da China por isso. E além disso, a China tem uma relação muito complicada com o Oriente Médio. Diferente dos Estados Unidos, sua relação não é primariamente militar ou de segurança. Sua relação é primariamente baseada em energia e economia. Ela tem relações e interesses comerciais e negócios no Irã, mas também tem negócios e interesses energéticos nos Emirados Árabes Unidos, com o Catar. As motivações da China no Oriente Médio diferem muito das dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem que todo o Oriente Médio se torne inimigo do Irã e trabalhe com os Estados Unidos, até mesmo construindo alianças com Israel para criar uma OTAN do Oriente Médio contra o Irã. Os chineses querem que iranianos e árabes se entendam para negociar com ambos.
E é por isso que eles, por exemplo, há alguns anos foram tão fundamentais na normalização das relações entre Irã e Arábia Saudita. Certo? Então, esse incentivo não é conter o Irã ou fazer com que os árabes lutem contra o Irã, é o contrário. Se vocês se dessem bem, poderíamos fazer negócios muito melhor do que fazemos agora. Não queremos estar em uma situação em que tenhamos que escolher, certo? Isso limita o que o Irã pode fazer com a China, pois os chineses se recusam a vender certos itens se forem usados contra os Emirados Árabes Unidos. Só vamos te dar essas coisas se você fizer aquelas. Mas eu acho que pelo menos a motivação no Irã para se aproximar da China economicamente, mas também tecnologicamente, vem crescendo, no sentido de que o Irã também observou as capacidades tecnológicas do equipamento militar chinês quando o Paquistão os usou contra a Índia. E por isso o Irã tem interesse em uma colaboração mais profunda com a China. E então, você sabe, em parte o Oriente Médio talvez seja uma área do mundo onde os Estados Unidos dominaram e a China teve uma presença secundária, diferente, digamos, do Sudeste Asiático. E agora, o enfraquecimento dos Estados Unidos acaba criando espaço para a China entrar em cena. Quero dizer, esqueça o Irã. Se você está em um país do Golfo, diria que por 40 anos investiu nesse relacionamento com os Estados Unidos, comprando armamentos, dando bases para eles, tudo isso sob a suposição de que os Estados Unidos seriam capazes de me defender. E o que eu presenciei é que a presença dos Estados Unidos aqui não só não me defendeu, mas na verdade trouxe uma guerra que eu não queria. Em outras palavras, essa não foi uma guerra que os Estados Unidos travaram porque o Irã atacou os árabes e, portanto, os Estados Unidos estavam defendendo eles. Essa guerra foi uma escolha dos Estados Unidos e de Israel, travada a partir de bases em países árabes, o que provocou a retaliação iraniana. Então, se você está em um desses países árabes e se pergunta, o que eu faço para me proteger daqui para frente? Se eu não posso contar com os Estados Unidos para me fornecer segurança adequada, talvez eu precise buscar alternativas. Talvez eu precise diversificar minhas apostas. Sim, eu ainda compraria material dos Estados Unidos e cederia bases a eles, mas talvez eu precise ter uma relação de segurança mais estreita com a China também. Então, acho que o outro lado disso é importante. Acho que parte da influência dos Estados Unidos no mundo árabe, especialmente nos países do Golfo, agora está enfraquecida. Não é correto dizer que acabou, mas, sabe, agora existe um abismo maior de desconfiança e há uma ansiedade maior. Obviamente, há muita raiva do Irã por tê-los atacado, mas raiva não é uma estratégia de segurança. No fim, você deve se perguntar, como proteger meu país? Sim, o Irã é ruim, maligno e agressivo. Isso é um fato. Como eu me defendo? Nesta guerra, a América se mostrou menos do que você imagina, satisfatória. Então vamos conversar com os russos, vamos conversar com os chineses. Acredito que isso também beneficiará a China. Acho que você meio que respondeu a minha próxima pergunta, mas quero só tocar um pouco nesse ponto porque era uma questão importante. Como você mencionou, por décadas, os estados do Golfo dependeram fortemente das garantias de segurança dos Estados Unidos. Essa guerra mudou de modo fundamental como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros enxergam Irã e Estados Unidos? Quero dizer, você vê uma situação em que os Estados Unidos podem ter menos influência na região porque todo o plano deles foi exposto? Sim, quero dizer, eu acho que sim. Acho que no final das contas, cada país cuida de seus próprios interesses nacionais. Ele deve garantir segurança à população, à economia e proteger seus interesses nacionais. Ele define quem são seus inimigos e qual sua estratégia para lidar com eles. Sim, pode-se dizer que a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos veem o Irã como um vizinho ou adversário extremamente perigoso. Mas a teoria deles sobre como lidar com um vizinho perigoso precisa mudar. E já é evidente que alguns deles, não todos, mas alguns, estão tentando encontrar maneiras de tornar o Irã menos ameaçador para eles. Quero dizer, se você não pode contar com a própria defesa, você não quer que o ataque aconteça. Mesmo com o ataque do Irã ao campo de gás do Catar na guerra, o Catar teve papel crucial na elaboração do memorando de entendimento. Agora eles entendem que paz no Oriente Médio não significa os Estados Unidos entrarem em guerra com o Irã. A definição de paz no Oriente Médio é paz no Oriente Médio. E paz significa que, se empresários do mundo todo quiserem voltar ao Golfo, eles precisam acreditar que não vai haver guerra novamente.
Você precisa de um memorando de entendimento ou acordo. Os sauditas também apoiaram esse acordo ao apoiar o papel do Paquistão na mediação. Até os Emirados Árabes Unidos, apesar da postura agressiva contra o Irã, pediram ao presidente Trump que evitasse novos ataques ao país. Você deve seguir com o memorando de entendimento. Então, basicamente, nenhum deles, desde o início, realmente apoiou a ideia do presidente de atacar o Irã. Quando Trump fez sua primeira visita oficial como presidente aos países do Golfo, os principais líderes da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar disseram que não queriam guerra. Se houver dinheiro a ganhar com negócios no Golfo, deve haver paz lá. Eles pensaram que o haviam convencido até ele apoiar o ataque de Israel ao Irã em junho. Novamente pressionaram para que ele não entrasse em guerra com o Irã e ele entrou. Então, basicamente, desde o início, independentemente dos sentimentos deles sobre o Irã, eles não achavam que a guerra era boa para eles. A guerra realmente mudaria o regime, mas seria destrutiva. Eles estavam certos. Eles lidam com uma potência protetora que não os ouviu. E seguiu o caminho que prejudicou muito a economia do Golfo. Economia de serviços, de energia, tudo isso, certo? E agora a confiança na sabedoria dos Estados Unidos não existe mais. A confiança de que os Estados Unidos teriam os interesses deles em mente ao tomar decisões na região não existe mais. Então, não quero dizer que exista uma resposta pronta para eles, mas é um período de questionamento. E à medida que a névoa da guerra diminui, eles vão realmente digerir o que aconteceu durante esses 100 dias. E então eles terão que criar uma teoria de defesa completamente nova. E a minha impressão é que não haverá uma resposta única do Golfo. Quero dizer, um dos resultados desta guerra é essa concepção que tínhamos de que existe uma única região do Golfo, é o Irã e depois o Golfo. E que, você sabe, essa coisa que chamamos de CCG, meio que como uma mini-OTAN, eu não acho que essa será a realidade do futuro. Alguns decidirão que a melhor forma de se proteger é aprofundar a relação com o Irã. Há aqueles que vão querer dobrar a aposta na postura militar com o Irã, há aqueles que vão recorrer à China. Alguns, como os Emirados Árabes Unidos, podem focar mais em Israel e nos Estados Unidos. Então, cada um deles vai calcular, você sabe, como eles vão lidar com a nova realidade que essa guerra trouxe à tona. Professor, essa conversa foi fantástica. Preciso fazer uma última pergunta. Acho que o senhor já falou um pouco, mas vamos avançar 5 anos no futuro. Quando os historiadores olharem para 2026, eles vão descrever esse ano como o ano em que o Irã foi contido ou como o ano em que o Oriente Médio entrou em um novo equilíbrio de poder? Acho que é a segunda opção. O Oriente Médio busca novo equilíbrio de poder desde o ataque do Hamas a Israel. Isso iniciou uma série de eventos, desde o próprio ataque até a resposta de Israel, a guerra de Gaza, o colapso do Hezbollah, a mudança de regime na Síria, as 2 guerras com o Irã, que mudaram significativamente todos os cálculos do status quo na região. Os Estados Unidos demoraram para lidar com essa nova realidade, mas agora estão realmente encarando de frente que há uma nova ordem se formando. Esta guerra em particular foi grande o suficiente para mudar tudo na região. Mas também é mais do que isso, Ciro, né? Os historiadores vão olhar para este momento em que essa guerra mudou a influência e a posição global dos Estados Unidos. Isso é quase como um momento Vietnã, quase como um momento Suez para a Grã-Bretanha. Em outras palavras, na realidade, o que aconteceu? Isso, os Estados Unidos, no auge de sua autoconfiança sob Donald Trump, que achava que era invencível, basicamente ditando ao mundo que a América domina tudo, enfrentaram um azarão e encontraram os limites do poder americano, exceto por uma invasão terrestre ao Irã, que talvez também não tivesse resultado. E, portanto, há consequências globais para isso, não apenas consequências para o Oriente Médio. Quero dizer, já vimos isso se refletir na visita do presidente à China. Foi muito menos do que o que havia sido planejado. Ele literalmente saiu de lá sem nada, além de basicamente ser repreendido por causa de Taiwan. Quero dizer, essa foi a grande mensagem que saiu disso. Ou então, o impacto que a economia global sofreu vai chamar a atenção. Ia levar um tempo para as empresas, países, etc., perceberem como essa guerra os afetou.
acho que a influência, o prestígio e a posição estratégica dos Estados Unidos serão afetados pelo resultado dessa guerra. Os Estados Unidos vão ser vistos como menos sábios em governar os assuntos mundiais, vão ser vistos como menos capazes de alcançar seus objetivos estratégicos. E os amigos e inimigos dos países também vão mudar seus cálculos sobre o que é possível e o que não é possível. E daqui a 5 anos vamos ver, para o bem ou para o mal, essa guerra como um momento de virada para o mundo. Bem, professor, essa foi uma entrevista absolutamente fascinante. Eu realmente quero agradecer muito pelos seus insights incríveis e pelo seu tempo. Eu sei que nossos convidados vão adorar isso. Onde podemos encontrar mais do seu trabalho e como podemos te seguir nas redes sociais? Vamos garantir que todos esses links estejam disponíveis, mas conte para o nosso público aqui como podemos continuar te acompanhando. Eu estou no X e no Instagram como Vale Nasr. E sabe, eu posto todos os meus trabalhos, entrevistas e publicações lá também. E eles também estão facilmente disponíveis se alguém procurar por eles na internet. E, obviamente, Como você disse, meu livro mais recente é A Grande Estratégia do Irã, que aborda muitos desses temas que discutimos. sim, esse livro me foi altamente recomendado por muitas pessoas, e eu acho que ele se tornou, de certa forma, o melhor livro que você pode ler sobre o Irã, certamente nos dias de hoje. Então, parabéns pelo sucesso desse livro, e mais uma vez, pessoal, vamos deixar os links para todas as publicações do professor Nasr, assim vocês podem continuar acompanhando. Meu nome é Cyrus, obrigado por estarem conosco no YouTube, esperamos vê-los em nossa próxima entrevista.